Sejam bem-vindos ao Santuário da Imaculada Conceição, essa que é a maior igreja católica do Rio Grande do Norte. A ideia de construir uma igreja deste tamanho foi do Frei Serafim de Catânia e capitaneou, junto com dezenas de senhores de engenhos aqui da região, a construção da igreja. A obra começou, a sua primeira pedra foi colocada aqui nessa parede, aos 21 de fevereiro de 1858. Porém, a nossa majestosa obra demorou longos 42 anos, 11 meses e 9 dias para a sua inauguração. Quando a igreja começou as suas obras, não havia na época cimento ou coisa do tipo. Então eles utilizavam pedras que foram trazidas na cabeça por dezenas de escravizados de todas as fazendas da região, traziam as pedras na cabeça, colocavam uma camada de pedra, aí colocavam o barro, extratos minerais, cal virgem e óleo de baleia, para fazer a colagem das pedras, uma sobre a outra. Da ponta do primeiro degrau até a ponta da escada, nós vamos ter quase 50 metros de altura. Por que essa altura toda? Para evidenciar o poderio econômico das famílias dos senhores de engenho, senhores de fazendas que tinham as posses e quem ajudava a construção da igreja. No passado, pessoas que não tinham posses não podiam entrar na nossa igreja, até 1965. Porque quando os senhores de engenho construíram a igreja, eles construíram com o foco de ser um lugar religioso dos ricos, dos senhores abastados de cana-de-açúcar. Então, cada família que ajudou na construção da igreja mandou trazer um banco, e esse banco vinha com o nome da família, para que só a família pudesse sentar no banco. Se você não fosse da família, você não tinha direito ao acesso a assistir a missa sentado dentro da igreja. O primeiro banco era o banco da família do barão, família Varela, seguido pelo banco da família Ribeiro Dantas, Tunes Pereira, Sobral, Câmara, Soares, Ferreira, Medeiros, Gouveia, vai embora. Quanto mais próximo o banco da sua família estivesse do Altamor, mais estável de poder e em sua família. Caso você chegasse a se sentar ao lado do banco, no caso, sentar no banco que tinha o nome de um coronel, e você não fosse daquela família, havia duas formas dele expulsar da igreja. De uma forma elegante e de uma forma deselegante. Vamos mostrar para vocês a forma elegante de expulsar o menos favorecido do banco da nossa família. Vamos dizer que eu estava aqui chegando. Isso aqui é um grupo de menos favorecidos que estava sentado ao meu banco. Vamos dizer, né? Aqui eu sentei. Nada era expulsar mesmo. Vamos dizer que já estava sentado aqui. Aí chegava uma pessoa sem ele nem beira para sentar no meu banco. Quem quer ser o voluntário? Rapidinho. Voluntário. Para ser o menos favorecido. Pronto, lá vem uma menos favorecida. Vamos dizer que eles fossem meus parentes. Aí chegava essa menos favorecida e sentava do meu lado. Quando o coronel via aquela cena, olhava para a pessoa com aquele olhar de desprezo. Menos favorecida. Acaso não está a ver que aqui não é um espaço adequado para esse nível social? E já percebe que essa infeliz não sabe nem ler, que não viu o nome de minha família gravado no banco? Se retire, suma! Bastava até a pessoa sair do banco. Essa era a forma elegante. Aí você pergunta, e a outra forma? A outra forma era a forma bem grosseira, aquela que mais acontecia na igreja. Vamos dizer que você chegava, o coronel vinha que geralmente você era católico por obrigação, estava na Constituição do Brasil, a de monarquia. Quando o Brasil era uma monarquia, até 1889, tudo era regido, Estado e Igreja em um poder só. Quando isso foi separado na República, essa prática ainda continuou. Mas vamos lá que você chegava para assistir a missa e, de repente, você avistava um menos favorecido do banco da sua família.
olhava para a menos favorecida e metia o grito nela na frente de todo mundo. Aquela igreja cheia, você olhava para a pessoa e instalava o chicote, se arrepende de uma vez, suma! Na frente de todo mundo. Pense numa vergonha que passava. E a pior parte, sair pelo meio da igreja, com todo mundo olhando para você. Pense no constrangimento. Quem acabou com essa tradição aqui em Ceará-Mirim foi o padre Márcio da Diocese, o Monsenhor Rui Miranda, o padre que me batizou. O padre Rui anunciou em uma missa dos anos 60 que senhores de engenhos, políticos influentes, levassem os bancos para suas casas, porque ele não ia aceitar na casa de Deus ter a distinção de cor de pele e muito menos de estado financeiro, e que Deus olhava para todos de forma igual, sem distinção, e mandou tirar todos os bancos com o nome de famílias tradicionais da cidade, e deu abertura da igreja para que o povo tomasse de conta da sua igreja, já que a igreja é um bem comum da sociedade e do seu povo. Até o mandato do padre Rui, só entrava, sentava no banco, quem tinha o nome. Só para vocês terem ideia, minha família tinha escravo só para trazer o banco. Na hora da missa, lá vinha os serviçais da fazenda com o banco nas costas, botava o banco com o nome da família. Terminou a missa, levava o banco de volta para a sua fazenda, não deixava o banco. E geralmente quem deixava, mandava botar um cadeado, uma corrente, para ninguém sentar no banco. Então quando o padre Rui chegou que viu essas distinções sociais aqui do município, ele vai e entra com esse processo de retirada dos bancos. E ele fez uma campanha e comprou cada banco para poder fazer com que a igreja fosse aberta ao público. Existem muitas curiosidades nessa igreja, década de 60. 1960. 60, exato. Não, mesmo. Existem muitas curiosidades nessa igreja. Dentro dela, nós temos 23 pessoas sepultadas aqui dentro. Quem são essas pessoas? Senhores de engenho, senhores de fazendas, donos de terra. Porque a igreja cobrava um valor muito alto na época para quem quisesse ter o direito de ter um terreno dentro da igreja para ser sepultado. Certo? Então, alguém, quando você tinha muito dinheiro, vou morrer, já comprava o seu lugarzinho dentro da igreja, que era algo caríssimo à época. Então, 23 pessoas foram sepultadas. Dos dois túmulos mais curiosos, nós temos o do padre Rui, que é o mais novo, é o mais recente, ali do lado do altar-mor, e nós temos a da irmã Maria José, que vai ser a futura santa da Igreja Católica. Foi aberto um processo para o Vaticano, ela foi uma freira que nasceu em 1870, veio morar no convento de Santa Águeda, aqui do lado da igreja, fez uma obra, assim como a irmã dos filhos em Salvador, ajudou muitos pobres, e quando ela faleceu, depois de 5 anos que ela tinha morrido, muita gente na cidade, que ela ajudava, né, com pessoas pobres, que ela ajudava, começou a sonhar com essa freira. Uma pessoa sonhar o mesmo sonho com a mesma pessoa, é que agora, dezenas de pessoas ter o mesmo sonho, foi algo que o padre Rui, ficou com aquilo na cabeça, até que ele decidiu, quando ele tinha recebido a Frei Damião, que é um padre católico, que estava fazendo por aqui, e Frei Damião, vamos abrir o túmulo. Foram à noite, lá no cemitério, está aqui do lado, abriram o túmulo e abriram a tampa do caixão, depois de 5 anos que ela faleceu. E ela estava intacta. Do jeito que está essas plantinhas, estava lá no caixão dela. Até com o ovário. E o corpo dela incorruptível. Ou seja, não tinha sido consumido depois de 5 anos. Ele manda uma carta para o Vaticano, pedindo, na época, para João Paulo II, ver como e que forma é que eles podiam tratar o fato mediante a religiosidade do povo local. E as freiras franciscanas também solicitou ao Papa que fosse transportado o corpo dela do cemitério, trasladado, que é a forma que eu vou falar, do cemitério para dentro da igreja. Porque como o corpo dela estava incorruptível, só a igreja era um lugar para abrigar o corpo dela. Então trouxeram o corpo dela. E lá está ali, naquele ladinho, sendo o 23º dos corpos que estão dentro da nossa igreja. Quando ela for considerada santa, o processo aberto do Vaticano, aí com certeza o Vaticano vai mandar a equipe vir ali, vai abrir de novo o túmulo e se tirar uma relíquia de primeiro grau e possivelmente o corpo dela será levado para Roma. Possivelmente. Né? Então, juntamente com esses dois altares laterais neogóticos, existiu uma série de arcanos
né? O nosso altar mor, ele vem de uma estrutura de padronato hierárquico diferente da maioria das igrejas, onde nós vamos ter, em primeiro lugar, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em segundo lugar, a padroeira da Arquidiocese do Natal, Nossa Senhora do Rosário da Apresentação. Lá, ladeada de cor azul, Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do Santuário da Imaculada Conceição. E mais abaixo, a imagem mais antiga que veio de Portugal para essa região, a imagem de Santa Águeda, trazida pela família Sobral para a nossa região. E aqui do lado dos anjos, o sacrário em ouro foi doado pela família Varela, todo preservado. Bem como esse candelabro, com essa corrente aqui pendurada, com aquela luzinha dentro, que representa o poder de Deus sobre a humanidade. Há uma história também vinculada à construção da igreja épica e uma baleia que está embaixo desta igreja. No período em que aquelas duas santas estavam disputando o padronato, Nossa Senhora da Conceição e Santa Águeda, começou os burburinhos de que havia correntes ideológicas, no caso inventada pela família Sobral, e que quem teria que ser a padroeira da cidade seria Santa Águeda. Mas como o Rio Grande do Norte tinha diocese e a autorização vinha de Olinda, Pernambuco, já que Natal não tinha diocese, o bispo de Pernambuco autorizou a construção dessa igreja, mas dedicada a Nossa Senhora da Conceição, o que não agradou muito a algumas famílias que moravam aqui na região à época. Quando o padre fazia uma celebração fora daqui, a família mandava uma pessoa tirar Santa Águeda, botava em cima e tirava a outra, que era Santa Conceição. O padre ficou chateado com a situação e disse que quem tirasse a santa do altar, a Santa Conceição, uma grande baleia ia derrubar a cidade. E o povo começou a rir do padre. O mar está a 30 quilômetros daqui. Ou seja, não tinha como uma baleia estar andando a 30 quilômetros embaixo da terra. Só que houve um tremor de terra 2 semanas depois. E ninguém sabia explicar o que era um abalo sísmico. Ou seja, as placas tectônicas que se jogam, um tremor de terra. Ninguém sabia explicar naquela época. O padre se aproveitou que o povo não entendia, ele está vendo como é a história da baleia verdade, e se vocês não aceitarem a Santa Conceição para ser a padroeira, no próximo tremor de terra não vai sobrar nada, vai derrubar a cidade toda. Aí a partida do povo se acalmou, e desde 23 de maio de 1874, ela é a padroeira da cidade, definitivo e com selamento do bispo de Pernambuco como a padroeira do Vale do Ceará-Mirim. E aí a baleia, o que eu me lembro quando eu era criança, né? Que todo ceará-mirinense que nasceu aqui, se criou aqui, no finalzinho de tarde desse, 4 horas da tarde, o que se fazia? Quando criança, vinha para a igreja, ali naquele vão ali, botava o ouvido no chão e jurava de pé junto que estava escutando a baleia passeando por debaixo da igreja. Eu fiz muito isso quando eu era criança. Certo? Hoje a gente entende o que vai passar por debaixo da igreja, o rio caudaloso, ou seja, camadas de água, lençol freado que há embaixo da igreja. Mas a baleia, claro que não. Porém, a mitologia na cidade se fez presente, mas é uma história bacana que é passada de geração em geração, e assim Nossa Senhora da Conceição se torna a padroeira dos verdes canaviais. Outras curiosidades que nós vamos ter do período da construção da nossa igreja, nós vamos ter aqui esses confissórios, confeccionários antigos, que vieram de Portugal, estão 100% preservados, e até hoje os padres ainda utilizam. E na parte de trás nós vamos ter os túmulos dos coronéis, né, os que pagaram para ser sepultados aqui dentro da nossa igreja. Esse ladrilho foi doado em um vão só, é um ladrilho que foi encomendado pela família Varela, ele veio de Portugal, como todo ladrilho da nossa igreja. Houve toda uma reforma, porém nunca foi alterado o piso original que veio de Portugal. Aqui vocês estão vendo também que a igreja é toda revestida com mármore Carrara que veio da Itália. Por quê? Quando a igreja foi aberta aos menos favorecidos, o Padre Rui doutor e o povo com um costume básico que menos favorecido tem. O rodapé da igreja ficou todo sujo. Então mandou revestir todinho com mármore, e assim a igreja continua sempre com sua perfeição, sem manter
qualquer resquício de sujeira à época, certo? As nossas torres, elas foram revestidas através de uma cerâmica que foi doada pelo coronel Manuel Emílio de França, conhecido como Maneco França, do Engenho Carnaubal, e toda a sua estrutura ainda está preservada graças a uma reforma que foi feita entre 2011 e 2017, quando ela foi dedicada perante Roma, e a igreja em Natal considera ela o santuário arquidiocesano lá da Diocese do Natal, da nossa arquidiocese. Perguntas lógicas sobre o que eu estou falando?
Azul Viagem de Natal. Temos pacotes incríveis para vocês. Clica no link abaixo, fala já com a equipe Azul Viagem de Natal e realize seu sonho.